Muito bem, queridos jovens, que prazer poder estar aqui mais uma vez. Eu sou Sidney Ribeiro, sou o coordenador do seminário e do Instituto aqui de Santa Maria, e para mim é um privilégio muito grande poder estar com vocês nessa aula. Espero que possamos aprender juntos, tá bom? O intuito dessa aula é poder ensinar sobre o Salvador Jesus Cristo, e hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Páscoa, esperança e paz por meio do Salvador Jesus Cristo e de sua expiação. É isso que nós vamos falar. E de início eu queria já perguntar para vocês: quando vocês pensam em Páscoa, o que vem à sua mente? O que vem ao seu coração? São os ovos, que é bom, são o chocolate, que também é gostoso, mas o que mais? E eu queria que vocês pudessem fazer o seguinte: pegasse o seu diário de estudo, tá bom? E você começasse a fazer coisas, escrever no seu diário durante essa aula, tá? Isso vai trazer muita paz e tranquilidade para você, porque você vai estar aprendendo sobre o Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Então, falando sobre o Salvador, nós vamos... Só um minuto. Muito bem. Hoje em dia, as pessoas estão perdendo esperança ou ganhando esperança. Tem muitos desafios na vida que às vezes tira a esperança, mas tem outras coisas que acontecem que nos dá esperança de algo melhor. Imagine o seguinte: imagine que vocês que viveram em Israel e testemunharam a vida do Salvador. Imagina isso. Vocês estavam lá vendo o Salvador Jesus Cristo, acompanhando os apóstolos, indo lá no Domingo de Ramos, levantando os galhos lá do coqueiro, estendendo roupa, as suas vestes ali, panos no chão, acompanhando o Salvador Jesus Cristo. Que experiências da vida do Salvador pode ter lhe dado mais esperança? Queria que vocês pudessem escrever no seu diário aí. Que experiência da vida do Salvador pode te dar mais esperança? Tá bom? E também responde aqui embaixo, vai ter um formulário aqui no vídeo, vai ter um formulário que eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta lá nesse formulário. Que experiência da vida do Salvador pode ter lhe dado mais esperança? Eu fico pensando como o Salvador Jesus Cristo, ele tinha um amor muito grande. Quando o Salvador foi ajudar aquela mulher que estava em Naim, ela tinha um filho. E esse filho morreu. As mulheres em Israel naquela época, elas não podiam trabalhar sozinha. Elas precisavam trabalhar sob a tutela de um homem. Se ela não tivesse um homem para trabalhar, a situação dela seria muito ruim e ela poderia morrer de fome. Porque ela não podia trabalhar se ela não estivesse sob a tutela de um homem, seja um filho, seja um parente, seja... Por isso que quando um homem morria, o irmão se casava, para que ela pudesse ter algum sustento. E o que aconteceu? Que o Salvador estava em Cafarnaum pregando o evangelho à noite. E o filho dessa mulher morreu lá em Naim. Naim, pelos mapas, é 51 quilômetros de distância de Cafarnaum. E o Salvador Jesus Cristo terminou sua pregação lá em Cafarnaum e foi para Naim. Isso mostra que o Salvador ele andou a noite inteira, 51 quilômetros, para poder chegar até Naim. E quando ele chegou lá, ele viu aquela mulher com seu filho, ela estava desesperada, ele foi lá e reviveu aquele filho dela, o filho da viúva. Ela estava sem esperança, e o Salvador deu esperança para ela. Eu queria ver com vocês, se vocês lembram outras histórias e outras histórias. Escreve no seu diário quais são as histórias que o Salvador deu esperança a outras pessoas, tá bom? Uma das durezas da vida do Salvador foi a sua crucificação.
Imagine ali os discípulos ali, olhando para aquilo, com certeza, né? No coração deles, a crucificação pode ter sido um momento em que alguns discípulos foram tentados a perder a esperança. E é verdade, né? Imagine você ali com um Salvador e vendo todos os milagres acontecendo e de repente você vê ele crucificado. O Salvador Jesus Cristo crucificado. E aquilo que ele estava ensinando, tudo parecia que tinha tudo ido em vão, mas na verdade não foi. Porque logo depois aconteceu isso, a sua ressurreição. E a sua ressurreição trouxe paz para todas as pessoas que estavam ali, trouxe alegria e paz para todas as pessoas. Como esse acontecimento pode ter afetado a esperança deles, daquelas pessoas que estavam ali, ou na sua imaginação, você estando lá? Como este acontecimento, a ressurreição, te trouxe paz, te trouxe esperança? Eu queria que você pudesse responder isso também lá embaixo, tá? No formulário. Porém, eu quero que você responda para você mesmo, no seu diário, como um diário de estudo, como esse acontecimento, como a ressurreição do Salvador trouxe esperança e paz. Quais são alguns motivos pelos quais as pessoas podem ser testadas a perder a esperança hoje em dia? Existem muitas coisas que podem tirar a esperança das pessoas, né? Doenças, desemprego, desonestidade, guerra. Quais são outras coisas que você acha que as pessoas podem perder a esperança? Quais são alguns motivos pelos quais as pessoas podem ganhar esperança por meio do Salvador hoje? Quais são alguns motivos? Né? Eu queria fazer um convite para vocês. Responde essas duas perguntas no seu diário de estudo, tá bom? E eu queria fazer um convite para que vocês fizessem isso hoje, tá bom? O dia que você estiver estudando a aula, quero te fazer um convite. E este é o convite. Eu queria que vocês reservassem, porque entre essas 2 semanas, tá bom? De hoje, ou dessa semana que você estudar, ou a semana que vem que você vê essa aula, que vai ser perto da Páscoa, eu quero que vocês façam o seguinte: reserve um momento para refletir e escrever em seu diário sobre como o Salvador o ajuda a sentir esperança e paz em sua vida. Reflita também sobre os motivos pelos quais você pode sentir que está perdendo a esperança e a paz. Pense por que você pode precisar de mais esperança e paz em sua vida. Quero que vocês reflitam sobre isso. Escreva no seu diário realmente, tá bom? Eu sei que se você escrever no seu diário, todas as vezes que você escreve, algumas coisas vão gravar em sua mente. Quando você apenas lê e acha legal e não faz a tarefa, você acaba não aprendendo, tá bom? Então, por isso que a gente sempre pede para responder as perguntas, fazer os testes, os desafios, tá? Então, faça isso, isso vai ajudar bastante. Eu quero colocar uma citação do presidente Nelson para nós. Declaração do presidente Russell Nelson. Quando ele sofreu por nossos pecados e nossas fraquezas, quando morreu na cruz e ressuscitou, o Salvador reescreveu a história da humanidade. Por causa dele, não precisamos lidar com as nossas fraquezas, nossos pecados e medos, sozinhos. Por causa dele, a morte não é o fim. A ressurreição virá a todos os que já viveram. Por causa dele, as famílias podem ser eternas. Por causa de Jesus Cristo, nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa se resume em paz e esperança. Nesta época de Páscoa, que adoremos e louvemos o Salvador pela paz, esperança, luz e verdade que ele nos traz. Queria que vocês encontrassem coisas aqui nessa declaração do presidente Nelson. Pense o seguinte: como você resumiria essa declaração do presidente Nelson? Eu vou voltar aqui esse slide, olha de novo, leia de novo, tá bom? E depois você vai fazer isso. Resume. Escreve no seu diário como você resumiria essa citação do presidente Nelson. Se for o caso, pare o vídeo, leia novamente o texto ali e resuma, tá bom? Quais são algumas maneiras pelas quais o presidente Nelson compartilhou que o Salvador pode nos dar esperança e paz?
esses dois exercícios, né? Queria que vocês respondessem. E essa última pergunta aqui, ó. Por que você acha, essa última pergunta, escreve aqui no formulário aqui embaixo. Por que você acha que saber sobre o sofrimento, a morte e a ressurreição do Salvador nos ajuda a buscar esperança e paz por meio dele? Essa última aqui, eu gostaria que vocês respondessem para você no seu diário, mas também aqui embaixo, tá bom? No formulário. Mas agora eu gostaria que vocês fizessem um exercício, porque a gente fala muito assim, Salvador, o que o Salvador pode fazer por mim? As Escrituras nos ensinam o que o Salvador pode fazer por nós. Eu quero que vocês façam o seguinte exercício. Leia várias das seguintes escrituras do Velho Testamento. Olha, o Velho Testamento, o livro que nós estamos estudando este ano. E identifique frases que descrevam o que o Salvador pode fazer por nós. Reflita sobre como ele traz paz e esperança para a nossa vida. Eu tive um câncer em 2022. E eu me apeguei ao Salvador Jesus Cristo. Eu tive tanta paz que tudo iria dar certo, tanta tranquilidade que tudo iria dar certo, que a cirurgia aconteceu de uma forma assim, teve muito sucesso na cirurgia e eu senti tanta paz, mesmo ali entrando na sala de cirurgia, olhando todas aquelas pessoas ali, mexendo e fazendo e olhando, e depois eu acordei, lá depois da cirurgia, acordei, e o Senhor estava comigo todo o tempo. Eu contei com Ele muito, eu jejuei, orei, muitas pessoas vieram, jejuaram e oraram comigo, meus irmãos se reuniram um pouco antes de eu fazer a cirurgia, todos eles estavam em volta de mim, meus irmãos, meu pai, eles me deram uma bênção, e eu tive paz por causa do Salvador. Eu não quero ficar emocionado, mas de verdade foi uma experiência maravilhosa. Então, eu encontrei paz no Salvador nessa cirurgia do câncer. E sabe o que é melhor? Eu não precisei fazer rádio, nem químio, porque a cirurgia teve um sucesso muito grande. E o Salvador conduziu. Então, o que eu quero pedir para vocês? Pega essas escrituras aqui, que estão aqui, estude e veja o que o Salvador pode fazer por você, por mim, por sua família, por seus amigos, tá bom? Então veja o que o Salvador pode fazer por vocês, ok? Então, faça esse exercício, mas eu tenho uma outra tarefa para vocês, tá bom? Faça a seguinte tarefa, essa aqui é rapidinho para vocês fazerem. Olha, vocês vão pegar, estude o Cristo Vivo, escrito pela primeira presidência pelo Quórum dos Dois Apóstolos, identifique frases que testifiquem da paz e da esperança que o Salvador oferece. Vocês, alunos, podem compartilhar o que descobrirem e por que isso é significativo para vocês. O que vocês vão fazer como aluno? Você vai compartilhar isso com seus pais, com seus amigos, na igreja, no seu quórum, na reunião das moças, para sua presidente, para alguém. Você vai compartilhar o que você aprendeu sobre a esperança e paz que o Salvador nos traz com alguém. Encontre alguém e apresente o que você estudou. Tudo bem? Pode ser um amigo da escola também que não conhece o Salvador, que não é membro da igreja, mas você pode falar para ele sobre como o Salvador te traz paz e o que o Cristo Vivo ensina sobre isso. A segunda tarefa é essa aqui, ó. Selecione hinos e outras músicas que ensinam sobre a paz e a esperança que o Salvador oferece. Cante um deles. Depois compartilhe frases deste hino que sejam significativas para você. Alguns exemplos são: onde encontrar a paz, vive o Redentor, o amor do Salvador. São hinos, tem hinos da primária, tem hinos das moças, tem das mutuais, tem vários hinos que você pode encontrar isso. Mas eu queria que você cantasse, como está dizendo aqui, né? Cante o hino, cante. Vai ser muito legal você cantando esse hino, né? Cantando esses hinos aí. E depois você vai encontrar frases onde você vai, como eu posso dizer, que vai mostrar que o Salvador nos dá paz, onde nós podemos encontrar a paz do Salvador. O presidente Nelson, ele fala algo muito interessante sobre a Páscoa. Ele fala assim: nessa Páscoa incentivo
você a se concentrar no Salvador. Se você está procurando um local de adoração, junte-se a nós, no domingo de Páscoa ou próximo a ele. A Conferência Geral Mundial de A Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias estará repleta de mensagens e músicas centralizadas em Cristo. Nós nos reunimos pessoalmente e virtualmente para adorar nosso Redentor. Junte-se a nós, convide seus amigos. Jesus Cristo vive como nosso Salvador, que expiou por nós e ressuscitou. Ele está pronto para nos ajudar a superar os momentos desafiadores e inesperados de nossa vida. Nesta época de Páscoa, que adoremos e louvemos o Salvador pela paz. Esperança, luz, verdade que Ele nos traz. Então, nessa semana, nós teremos a conferência, semana que vem, né? Nós vamos ter a conferência. E vai ser domingo de Páscoa, porque domingo, próximo agora, é domingo de Ramos, e depois é domingo de Páscoa, onde nós vamos falar sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre a sua expiação, sobre ter paz, encontrar luz, esperança, amor e verdade no Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Eu sei disso, eu sei que nós podemos encontrar isso. Para encerrar essa aula, quero passar um vídeo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado em padecimentos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi moído pelos nossos pecados. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se eu permitir? Se eu amar? Se eu o seguir, Ele pode remover meus pecados, Meus pesares? minhas dores, perdoar meus erros. assim como todos morrem em Adão. Em Cristo todos viverão novamente. Meu pai, E minha mãe? minha irmã, Meus avós, Minha família. todos viverão novamente. Em Jesus Cristo, encontrei vida nova. Eu encontrei vida nova em Jesus Cristo. Encontrei vida nova. Aleluia. 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 Rei dos reis. Senhor dos senhores, o melhor amigo. E Ele reinará para sempre. E ele reinará para todos sempre. Aleluia. Presto a vocês o meu testemunho de que Cristo vive. Ele é o nosso Salvador, nosso Rei, nosso Mestre e Senhor. Eu sei que Ele ressuscitou por nós. Eu sei que Ele vive por nós, que Ele está disposto a nos ajudar, a nos trazer paz, esperança, conforto, alívio. Nós não precisamos carregar nossos fardos sozinhos. Ele está ali para nos ajudar. Eu não tenho dúvida disso, nenhuma. Eu amo meu Salvador Jesus Cristo e oro para um dia poder estar com Ele, estar ao seu lado e demonstrar meu verdadeiro amor por Ele. Eu sei que Ele sabe, eu sei que Ele me conhece, como conhece a cada um de vocês. Presto meu testemunho que Ele vive, que Ele ressuscitou, que Ele pagou pelos meus pecados, mas Ele está vivo, assim como nós estamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.